Olá, nós estamos aqui nos estúdios do CCPR conversando com o Leandro Sambini. O Leandro, que é mestre sorveteiro, inclusive, né, esteve conosco já em Bitinga, já trabalhou em Bitinga, já atuou, né, como mestre sorveteiro e agora vive em Itápolis e desenvolve um trabalho fantástico, sendo praticamente o único participante brasileiro numa das competições mais importantes de gelato que nós temos na América Latina. Nos últimos dias 5 e 6 de junho, ele esteve presente no Campeonato Latino-Americano de Gelato e é sobre isso que nós vamos conversar com o Leandro. Leandro, antes da gente falar um pouquinho sobre este importante campeonato que você participou, nos dê o diferencial entre sorvete e gelato. Muito bem, Daniela. Eu queria primeiramente cumprimentar a todos, né? O gelato, ele tem o percentual de creme de leite. Então, um gelato italiano ou um gelato, sendo ele brasileiro ou não, ele tem que ter pelo menos 30% de creme de leite fresco. Esse é o grande diferencial. Não há incorporação de ar, então é um sorvete extremamente artesanal. Como assim incorporação de ar? Porque quando a gente fala em indústria, um sorvete industrializado, a indústria brasileira é permitido hoje até incorporar 100 a 110% de ar. Então, resumindo, às vezes quando você pega um pote industrial no supermercado, 2 litros de sorvete, se você deixar derreter, você vai ter lá 900, 950 gramas de sorvete. Muito bem. O resto é ar. E no gelato isso não acontece. Sem contar que o gelato ele é feito todo dia. Ele é um sorvete fresco e cremoso. Então, essa é a diferença de um gelato para um sorvete. Muito bem. E conta pra gente, então, já que você foi o único mestre sorveteiro brasileiro que participou deste importante campeonato em Buenos Aires, nos conte como foi o campeonato. O campeonato foi incrível, foi um sonho. Eu acho que, eu comparo com o futebol. Acho que todo mundo do mundo do futebol, ele sonha em chegar na seleção. E eu, graças a Deus, consegui chegar na seleção brasileira. Foi um campeonato incrível, uma organização fantástica, a delegação brasileira toda organizada, fomos muito bem recebidos, chegamos 2 dias antes para a gente não ter nenhum tipo de imprevisto. E vou te contar uma curiosidade, aconteceu um fato incrível, nós só não levamos morango, não levamos a fruta morango. Por quê? Era o único sorvete de morango, vamos comprar lá. Chegamos lá, não tinha morango em Buenos Aires, não existia morango. Então, quer dizer, são esses imprevistos que a gente acaba tentando evitar. Mas o campeonato muito bem organizado, um campeonato fantástico. A Anfávia, que foi a federação que coordenou tudo, foi muito bem organizado. Muito pontual, aliás. Neste caso, a gente poderia considerar que você hoje, como parte da seleção aí, né, brasileira, né, de sorveteiros, com muito orgulho que a gente fala que você é nascido em Itápolis, sua família é da cidade de Itápolis, sim, né? E hoje você tem uma representação muito grande, porque você lançou, inclusive, uma marca própria. Hoje nós temos o Senhor Sorvete, né, que é a sua marca aí oficial, que você, a partir daí, já consegue trabalhar todos os componentes que você sempre nos informou. Eu conheço o Leandro já há tantos anos, inclusive degusto do sorvete do Leandro há muito tempo, e sei da importância que é o seu trabalho desenvolvido na capital nacional do sorvete, como é considerada a cidade de Itápolis, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Então, neste caso, quando a gente fala sobre uma competição, as provas, elas são da mesma maneira que uma modalidade esportiva. Por exemplo, você está lá para competir em etapas. Como que foi o andamento de cada etapa na competição? Correto. O campeonato ele se divide em 2 dias. Então, a gente tinha que preparar 5 provas, que depois foi incrementado mais 2. Então, são aquelas surpresas que a delegação acabou preparando para a gente, a organização do campeonato. Então, nos 2 primeiros dias foram 3 provas, e no último dia foram mais 3 provas e tinha mais uma surpresa. Então, como por exemplo a caixa misteriosa, que é aquela situação que a gente está lá no box, eles convidam os capitães para pegar uma caixa e dentro dessa caixa tinha um ingrediente. No nosso caso era uva Málaga e a gente tinha que fazer um gelato com aquele componente, era obrigatório. Com aquele ingrediente você tinha que desenvolver exatamente. um sabor. A gente só tinha leite, açúcar e uma liga e o componente. Então a gente tinha que fazer um gelato daquilo. Então foi fantástico, porque a gente passou por experiências, provas de fogo, muito bacana. Tivemos a prova dos petit fours, por exemplo, e é engraçado porque a gente tinha que fazer 27 petit fours. Só que tinham que ser
todos simetricamente e todos tinham que pesar iguais. Então, o juiz pegava cada um e colocava na balança. Os 27 tinham que pesar iguais. Não podia ter erro, era 40 gramas. Gramas, não então, podia quer dizer, fugir. a gente, na hora que entendeu que isso ia ser levado às últimas consequências, a gente vai pegar 2 pesados? Não, eles pesaram todos. Então foi fantástico, um campeonato incrível, e o Brasil foi a única seleção que teve a maior margem de acerto nos petifus. Então a gente fez os petifus certinho, igual, a gente teve uma margem muito pequena de erro. Muito bem, olha que bacana, né? A gente ter a oportunidade de ter um profissional na área de sorvete de gelato, né? Como o Leandro aqui na nossa região. E com isso, o Leandro inclusive nos trouxe as 2 medalhas, medalha individual e por equipe. Como que funciona? Como Isso. Foi exatamente isso, né? Exatamente isso. Essa medalha aqui foi a medalha por participação, né, da equipe, e essa daqui do 3º lugar. Muito bem, você conquistou no caso aí o 3º lugar. Exato. Né, sendo o único brasileiro aí que alcançou o pódio, digamos assim, não é mesmo, Exato. Leandro? Uma emoção muito grande, né? Eu acredito, né? E lá nós temos aqui, ó, o Campeonato Latino-Americano del Helado, é assim como é chamado. Exato. Helado. Na Itália é gelato, que é utilizado, introduzido aqui no Brasil também, que nós chamamos de gelato. E na oportunidade, eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, Leandro, de outras competições importantes que você já, inclusive, participou neste ano. Sim, correto. Esse ano a gente teve a grata surpresa de receber o convite da Carpegiani. A Carpegiani é uma das maiores indústrias de máquinas de sorvete do mundo. Eu acredito que é a empresa que mais fomenta o gelato no mundo, e a Carpegiani organizou um campeonato em São Paulo. Ela faz isso praticamente em todos os países de grande relevância onde a marca está, e o campeão de cada país vai disputar a grande final na Itália. Foi um campeonato duríssimo também, um campeonato tinha 51 mestres sorveteiros, todos de altíssimo nível, pessoas que já estão no ramo, têm negócio no Brasil e fora do Brasil. É um campeonato muito organizado, inclusive teve o cônsul da Itália, teve presente, pessoas importantíssimas do mundo da gelateria, grandes chefes. Foi um campeonato assim muito rigoroso e gostoso de participar. Muito bem. Falando um pouquinho sobre as suas obras-primas, conta para mim, qual foi o sabor de gelato que você desenvolveu e que é um dos seus preferidos? Olha, são vários, né? Eu costumo dizer que eu nunca escrevi um livro, é o meu próximo passo. Então, eu acho que livro, quando se escreve, é como um filho, e imagino também na área do sorvete a mesma coisa. Quando a gente desenvolve algum sorvete, a gente pensa, poxa, esse é maravilhoso. Aí a gente vai e desenvolve outros. Então, o último que mais sucesso nós temos na nossa rede de franquias é o gorgonzola com doce de leite. Ai, que delícia. Esse sorvete foi um sorvete que realmente pegou muito bem. Mas nós fizemos um sorvete de laranja em homenagem a Itápolis também, que inclusive em Itápolis a gente tem o decreto do prefeito, que todo sorvete de laranja leva o nome de Itápolis. Fizemos laranja com morango também, que foi bem interessante. Fizemos mega, que foi um sorvete também que pegou super bem. Então são vários que a gente foi fazendo. O último agora, que a gente vai lançar agora, é um sorvete de chocolate meio amargo. E lá na Argentina eu não sabia, chama afavaca, mas aqui é manjericão. Então foi um sorvete de chocolate meio amargo com manjericão. Fica incrível. Puxa vida, eu quero experimentar. Fica incrível. Leandro, nosso muito obrigado. Hoje você está com a rede de franquia Senhor Sorvete em quais cidades atualmente? Nós estamos em 4 estados brasileiros já, são 11 franquias, né? Nós temos 2 em Bauru, temos em Cravinhos, temos em Ribeirão Preto, temos em Uberlândia, agora nós vamos abrir as lojas de 2 em Brasília e em Londrina. Tá certo. Você tem uma fanpage, algum site do Senhor Sorvete para que as pessoas agora, de forma curiosa, possam acessar e conhecer? www.senhorsorvete.com.br. Muito bem. É um prazer, né? O prazer foi todo nosso, né? A gente poder aí conhecer um pouco mais sobre Leandro Sambini, esse mestre sorveteiro que é de Itápolis, que está conosco aqui em Bitinga, falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, né, as competições no qual participou durante 2017. Para você que quer saber mais, basta acessar o site do Senhor Sorvete. Leandro, muito obrigado, sucesso para você mais uma vez. Eu que agradeço, Daniela, é sempre um prazer. Prazer é todo meu, porque agora eu vou experimentar o chocolate aqui com manjericão nos próximos dias.
Obrigada.